Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Finalmente chegou o último capítulo da história A Força de uma Caipira. Que caipira, hein? Que deu o que falar. Mas o final da história dela é muito surpreendente. É muito. Fique comigo, fique antenado. Agora tem uma coisa, não ouça. Se for a primeira vez que você estiver ouvindo a história de A Força de um Caipira, não ouça essa parte. Senão, você não vai entender absolutamente nada. Antes disso, no nosso canal, você tem a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, e aí você vem para essa parte que é a 5 final. Aqui termina a história, ok? Tudo pronto? Vamos encerrar a história de Eva? Preparada? Preparado? Então, vai começar. Antes, pessoa, Deus a fez com perfeição, carisma, inteligência, simpatia. Você pode ser, pessoa, o que você quiser ser. Ora, então seja gentil, porque gentileza gera sempre mais gentileza. E surpreenda-se sim, ajudando alguém, você vai observar que a principal ajudada acabou sendo você. Se sobrar gentileza, pessoa, manda uma ajuda aqui pro canal. O Paulinho, uma pessoa bem que o merece e agradece. Essa ajuda no canal será fundamental para crescermos com um estúdio, com novas contratações, elaborando e melhorando as histórias para vocês. Mas, finalmente, chegou a hora da parte final da história. E começou! E no comecinho de dezembro daquele ano de 1966, Dona Adélia faleceu. Cuidei de tudo no velório e sepultamento, uma vez que a família inteira ficou sem cabeça para isso. Era um fato de grande relevância para toda aquela família. E ela era a grande comandante de todos, e isso eu sabia desde aquele dia, em 1958, quando eu tinha 14 anos, ela foi buscar-me na fazenda onde eu morava. Naquele dia, eu já tinha entendido que ela, Dona Adélia, era a grande líder da família dos de Sá. Pós-sepultamento da senhora Dona Adélia, segui, conforme promessa, lá na casa, dentro da casa. Eu tinha prometido para ela. Eu iria cumprir aquilo até o fim. Alberto, meu amor, Alberto. Não custa eu dizer que o Alberto ainda era o meu amor. Bem, o Alberto, que tinha vindo da França com a mulher, a Cristine, para os funerais da mãe, pessoalmente, ele me cobrava um novo posicionamento. Com quem é que eu estava seriamente comprometida, que eu não podia aceitar a proposta dele? Obviamente que eu ainda não podia falar absolutamente nada, era preciso dar tempo ao tempo. Da mesma forma, o Arlindo, ele queria saber o que estava acontecendo comigo, por que eu havia mudado tanto com ele. Arlindo desconfiava que era a volta do irmão Alberto que estava mexendo comigo de novo. Mas também e principalmente para ele, eu não podia falar nada. Fatos que vieram para me ajudar.
O casamento do Ayrton com a Dinorá em fevereiro de 67. E em abril, os exames do concurso de Arlindo. Ele foi aprovado e assumiu uma importante comarca do estado da Guanabara. Era a hora da nossa conversa crucial. Eva, você vai comigo? Eu preciso de você. Não, Arlindo. Eu não vou com você. Você vai se casar com a Francine. Isso ajuda na sua reputação, que deverá ser ilibada para um promotor em começo de carreira. Lembre-se, por favor, que você só será efetivado no cargo 2 anos pós. Não é possível. Ficar aqui sozinha? Não, você não vai fazer isso, Eva. Já sei. O meu irmão, o Alberto, ele prometeu ficar com você, não foi isso? Não, seu irmão Alberto não tem culpa nenhuma nessa história. Ué, então, com quem que você vai ficar? Foi quando eu revelei para ele o que vocês já sabem do capítulo anterior. Foi uma bomba que explodiu quando eu disse que iria ficar com o pai dele. Ele não acreditou. A bomba explodiu quando eu disse que eu ficaria com o pai dele. E foi a partir daí que se seguiu um diálogo ríspido e agressivo. Mas eu compreendo o Arlindo por tudo. O diálogo que se estabeleceu foi exatamente assim. Meu pai? O que você está falando, Eva? Você vai ficar com meu pai? Não, você está enganada. Meu pai terá outras pessoas para cuidar dele. Você não entendeu, Arlindo. Você não entendeu. Eu vou ficar com o seu pai na condição de companheira dele. O que você está falando? Isso é mentira. Isso é mentira. Você não poderá me decepcionar nesse tanto. Você está me falando o quê, Eva? Você vai ficar com meu pai como companheira dele? Você que ficou com os 3 irmãos e não satisfeita ficará também com meu pai? Não, é mentira. É mentira, fala que é mentira. Deve ter-lhe restado algum caráter, não é possível. Diga-me que isso é mentira, por favor, Eva. Olha, Arlindo, saiba que sempre tive e terei o meu caráter. Mas eu estou te falando o que vai acontecer. Eu vou ficar com seu pai. Ah, escuta aqui, sua espertinha. O doutor em direito aqui não é você, sou eu. Você esqueceu? Quem acabou de ser aprovado agora num exame dificílimo para a promotoria pública sou eu. Eu sou o doutor em direito aqui, Eva. E jamais eu vou permitir que o meu pai se case com você para lhe tornar herdeira dos seus bens, que são muitos. Meu pai não é um pego qualquer. Meu pai é um homem instruído, ele é um médico. Apesar de velho, é formado, é esclarecido. Eu sou agora, Eva, um promotor de justiça. Saiba que eu sou capaz de colocar você atrás das grades. Você está escutando o que eu estou falando? Eu sou capaz de colocar você atrás das grades. Mas eu nunca irei permitir que você se aposse dos bens da nossa família. Isso nunca. Arlindo, por favor, não perca o seu tempo, nem a sua energia com defesa inútil. Não há do que se defender quando não há ataque. Eu não estou te atacando, Arlindo. Eu apenas estou dizendo que eu vou me tornar companheira do seu pai. Não há nenhum objetivo por trás disso. Não haverá sequer casamento. Apenas eu vou ser a companheira dele. Ah, você vai trair então a memória da minha mãe, dona Eva, é isso? A minha mãe que fez tudo, que fez tanto por você? Deus sabe, Arlindo. Deus sabe o que farei. E a sua mãe, eu devo a ela, sim, toda a minha gratidão. Gratidão de verdade. A gratidão! Você deve gratidão à minha mãe ficando com o marido dela. Oh, que bela gratidão, hein, dona Eva?
verdade é que aquela era uma discussão que não teria fim, não haveria fim. E foi assim, sem olhar para trás, que o Arlindo pegou suas coisas e, sem até se despedir de mim, ele foi embora. Aprovado em concurso público, o primeiro do gênero naquele 1967, ele foi assumir o seu posto como promotor de justiça naquela cidade do interior do estado da Guanabara. Eram meados de 67. E foi quando eu vi pela primeira vez a mansão da família dos de Sá ficar totalmente vazia. Alberto voltou com a mulher para a França, embora tenha deixado claro que assumiria o posto como diretor do hospital em Recife. Ayrton, por sua vez, se casou com a Dinorá e foi morar em Jacarepaguá. A Dona Adélia, infelizmente, tinha cumprido a sua missão aqui nessa terra. Havia nos deixado. A casa ficou vazia, ou quase vazia. Na mansão dos de Sá, fiquei eu e o Dr. Alceu. E ainda os funcionários, e dentre eles, o competente e fiel Luiz, o chofer. No início, no pós-sepultamento de Dona Adélia e seu Alceu, muito triste, mesmo sendo ele um médico conceituado, não se falava naquela época ainda em depressão. Mas digamos que por tudo o que ele estava passando, ele se aproximou muito disso, de estar depressivo. Eu procurava estar com ele em todos os momentos e lhe fazer companhias. Foi quando, pela primeira vez, eu fui convidada por ele para irmos ao The Country Club Ipanema. Era o clube mais do Rio de Janeiro. Ainda o é, o da alta sociedade. The Country Club Ipanema. E foi justamente o Dr. Alceu quem me fez o convite. Quem fez a recomendação para que ele fosse foi o médico que cuidava dele. Ele precisava se distrair um pouco. E eu aceitei o convite e fui com ele. O clube é simplesmente espetacular. Na altura do posto 10 de Ipanema, tem um trecho da praia à sua disposição. O lugar é belíssimo. Eu nunca que imaginava pisar ali. Nenhum dos filhos, apesar de todos os pesares, nenhum deles jamais teve a coragem de me convidar para eu ir ali com eles. O seu Alceu foi o primeiro a fazê-lo. Mas eu não apenas pisei lá no clube, como eu me tornei logo após isso um habitué daquele ambiente, para lá de sofisticado. A verdade era essa, onde desfilava a mais alta da granfinagem carioca. Quando me viram no clube fazendo companhia para o Alceu, eu chamei a atenção, não obviamente pelos meus dotes físicos, apesar de eu ser considerada bonita e meus olhos verdes chamarem sempre a atenção, e nem mesmo ainda pelo frescor da minha juventude, que se aproximava de 24 anos, mas especialmente eu chamava a atenção por estar fazendo companhia a ele, o Dr. Alceu, um viúvo de 72 anos, da muito bem conceituada professora universitária Dona Adélia. Os olhos da sociedade carioca se voltaram para mim e com aquela pergunta: mas, afinal de contas, quem é essa? Quem é essa que tá na mesa com o seu? Quem é? Era uma pergunta que teria que ser respondida pelo Dr. Alceu. E ele, antes das respostas, me preparou dizendo, para que ele não tivesse que ficar se derramando em desculpas e explicações, me apresentaria, e assim como me apresentou, como uma amiga das fazendas de Minas Gerais. O compreendi. Eu já sabia o quanto que as pessoas precisam de explicações sobre os assuntos que elas não têm a menor ligação com eles.
E foi lá, no ambiente do Country Club, durante a apresentação de um cantor latino de nome Gregório Barrios. Era um grande nome daquele momento, 1967. Gregório Barrios, que tinha um lindo repertório de boleros que o seu Alceu segurou pela primeira vez a minha mão. Não foi por medo de avião, mas foi devido aos boleros de Gregório Barrios. E ele me tirou para dançar. E eu, que pouco sabia sobre dança, mas ele era um exímio de um dançarino e me ensinou direitinho a lição do 2 para lá, 2 para cá. Una noche tibia nos conhecimos, junto al arco azul de Ipacaraí. Tu cantabas triste por el caminho, viejas melodias em Guarani. Que coisa linda essa música. Me lembro do refrão. Donde estás agora, Cunhataí? Que tu suave encanto não chega a mim. Donde estás agora, me será hora com frenesi. Saudade, tempo bom que ficou, que passou. Tudo te recuerda, meu doce amor, junto ao lago azul de Ipacaraí. Já era dezembro de 67, quase Natal. E depois de dançarmos os boleros do Gregório Barrios, quando voltamos para casa naquela noite, o seu Alceu me puxou pela mão. E foi a primeira vez que eu dormi com ele. Não pude impedir que acontecesse tudo o que aconteceu entre nós dois. E respeitando a idade que ele já possuía, ainda assim, tivemos o que posso dizer uma noite especial. Muito especial. Mas a verdade foi que daquele momento para frente, nós já não nos separamos mais. Havia um entrosamento perfeito entre nós dois. Difícil fica para mim definir que espécie de sentimento era aquele que nos unia. Não podia ser chamado de paixão, pois desconhecia o fogo e as loucuras, características tão marcantes desse sentimento. Também não podia ser chamado de amor, pois esse sentimento tem como característica principal a disposição de, se necessário for, entregar a vida pelo outro. Não era exatamente isso o que sentíamos, mas estava longe de ser um sentimento vazio e falso. Era sincero e verdadeiro. Quando eu me deitava com o seu Alceu e aconchegava o seu corpo num abraço de conchinha, abraço dado com pernas e braços, era o desejo de levar um pouco de calor da minha juventude como gratidão por tudo o que eu havia recebido. Dele sim, mas principalmente por parte da falecida esposa dele, a Dona Adélia. Eu, sinceramente, não sei quantas pessoas vão querer me acreditar, mas eu não fazia jamais o papel de golpista. Não. Nunca fora a golpista, mas sim o da muito grata por tudo. Esse era o meu real papel. O mais incrível de tudo isso foi que, quando eu e o seu Alceu, nós nos entrosamos, quanto mais nós nos entrosávamos, mais os seus filhos se afastavam da casa, da mansão. Os filhos, viam aquele relacionamento como uma aberração da natureza. Um verdadeiro absurdo. Aquilo que não podia ser. Onde já se viu a Eva com 24 para 25 anos, o papai com 72, daqui a pouquinho faz 73.
Eles querem enganar quem? Que coisa ridícula! Que coisa ridícula! Ela 24, ela de 72. Querem mentir para quem? Querem enganar quem? Aí é que está. Não queríamos enganar ninguém. Não precisávamos disso. Mas como exigir de alguém que compreendesse tudo o que se passava entre nós dois? Os filhos. O Arlindo dá certo como promotor e acabou fazendo o que ele estava destinado a fazer. Se casou com a Francine. O Alberto. Bem, o Alberto, eu ainda o amava. O Alberto, de fato, ele volta a Paris e vai assumir o hospital em Recife depois, mas não se separou mais para isso. Ao contrário, parecia viver um grande momento até do seu casamento, uma vez que Cristine, a sua mulher, teve filhas gêmeas. Outro que ganhou um bebê ao lado de Dinorá foi o Arlindo. Os três meninos, os 3 rapazes, os 3 filhos estavam bem encaminhados. Seu Alceu agora era avô, mas reclamava comigo o pouco tempo que ele tinha com os netos, e eu sabia muito bem o porquê disso tudo. Por vezes, cheguei a comentar o fato com Alceu. Alceu, isso de você ter pouco tempo com os netos é punição dos seus filhos e noras, porque você está comigo. Mas sabe, Alceu, eu jamais quero impedir e privá-lo da companhia dos seus netos. Se for o caso, eu vou me embora. Isso nunca, Eva. Isso nunca. Olha, Eva, escuta uma coisa. Meus netos são importantíssimos e serão por mim sempre amados. Mas, Eva, você é quem me move pela vida. Se ainda me sinto vivo, é justamente por sua causa. Abro mão de tudo nessa vida, menos de você. E ele não dizia isso da boca para fora. Ele era sincero. E outra coisa fundamental de ser dita, não que assim eu substituísse Dona Adélia, jamais. Mas ele estava sendo muito sincero. A Dona Adélia, ela era, enquanto mulher, companheira e amiga, insubstituível mesmo. Seu Alceu sentia a falta dela e jamais o questionei quando, depois de muitos anos, ainda ouvia chorar sua falta. Até ao contrário, nessas horas, eu acabava, de um jeito ou de outro, também participando daquele momento de tristeza e chorava também as minhas dores. Eu também chorava. Sei que, dizendo assim, talvez eu confunda ainda mais a cabeça de quem escuta a minha história desde o princípio, mas eu não quero aqui falsear absolutamente nada no meu relato. E tenho que apresentá-lo com o máximo de complexidade, mas perto cada vez mais da realidade. Até que chegou aquele dia em que o Alceu me diz que ele tinha se aposentado das funções de médico e havia comprado as nossas passagens para uma volta ao mundo. Uma volta ao mundo, Alceu? Isso mesmo. Nem que seja a última coisa que eu tenha para fazer. Eu quero dar com você uma volta ao mundo, coisa que eu ainda não fiz. Parte da viagem de navio, parte da viagem de avião, mas será uma volta completa pelo mundo. Não diga o seu. Fiquei emocionado porque eu me lembrei daquela menina caipira de 14 anos que veio conduzida por Dona Adélia para o Rio de Janeiro. Quanta coisa tinha mudado na minha vida. Embarcamos. A viagem foi exatamente como ele disse.
Só que com mais meios de transporte, porque teve avião, navio, trem, ônibus, de tudo um pouco, carro. Fizemos juntos a viagem mais fantástica que eu podia fazer pelo mundo. Passamos por todos os continentes. Você acredita? Pisamos todos os continentes da Terra. Europa, África, Oceania. Estivemos na Austrália, na Oceania. Eu vi de perto os cangurus. Na Ásia. Então, e depois do Japão, a nossa volta pelos Estados Unidos, Canadá, onde eu conheci o inverno mais rigoroso da minha vida. Não foi na Europa, não. Não. Foi lá no Canadá, o inverno mais rigoroso da minha vida que eu passei foi lá. Depois conhecemos o México, na América Central, Latinoamérica. Passamos por Buenos Aires, Santiago do Chile, cidades colombianas, Peru. Finalmente voltamos ao Brasil. Por cada país que eu passava, eu não me esquecia a minha origem, de como saí aos 14 anos daquela fazenda sem sequer saber o que era fogão a gás e querendo entender como é que a dona de um carro não viajava no banco da frente. Daquela menina caipira para a mulher na qual eu havia me transformado, tinham acontecido mudanças extremas. E eu me questionava, da menina, o quanto restar ainda? Será que restar alguma coisa daquela menina? Eu acho que sim. No término da viagem à volta ao mundo, eu estava com 28 anos. Já tinha vivido tanta coisa, talvez porque eu tivesse começado tão cedo, né? Aos 76 anos, começou a sofrer com um frio nas pernas. Ele reclamava de muito frio nas pernas. Ele pedia para eu vir aquecê-lo, como eu sempre fazia. Nessas horas, eu me deitava ao seu lado e cobria as pernas dele com as minhas pernas sempre muito quentes. Ele dizia que minhas pernas pegavam fogo. E aí eu cobria com as minhas pernas quentes as pernas frias dele. E ele me dizia que só assim ele se sentia infinitamente melhor. Muito melhor. E sendo o homem culto que ele era, nessa hora ele se lembrava do poeta Homero, poeta épico grego, que viveu por volta do século 8 a.C. e que ficou muito conhecido por ter compilado a Ilíada e a Odisseia, 2 poemas épicos gregos. Mas ele me dizia, o Alceu me dizia, que Ramsés II, o mais famoso dos faraós, era grande amigo e admirador de Homero. E quando Ramsés viu Homero já muito velho, no fim da vida, e sabedor que ele sentia muitos frios nas pernas, nas costas, então Ramsés presenteou Homero com uma virgem para dormir com ele e acrescentar-lhe um pouco do calor da sua juventude. Era um presente muito especial, muito especial. Alceu, ele me via assim, como um presente especial em sua vida. Um presente que não havia sido ganho de um faraó, mas sim da sua falecida esposa, Donatelli. Eu era, segundo ele, um presente especial em sua vida. Isso talvez explique bem a nossa relação. Mas, aos 76 anos, aquela friagem que ele sentia nas pernas denotava problemas circulatórios. E ele, como médico, era bastante sabedor disso. Até que um trombo
viajou por sua corrente sanguínea e se alojou na principal passagem de sangue para os pulmões, provocando-lhe uma parada cardiorrespiratória. Foi assim que o Alceu faleceu 4 anos depois de estarmos juntos. 4 anos depois. No velório de Alceu, os filhos e noras, eles estavam presentes, mas sequer me olhavam. Só não me proibiram de estar ali no velório, porque quando eles chegaram de suas respectivas cidades, eu de há muito já estava à frente organizando tudo. Mas era público e notório que toda a admiração de antes havia se transformado em raiva, repulsa. E isso porque eu havia feito algum mal? Não, vocês que acompanham a minha carta desde o começo sabem que não. Mas havia uma explicação para tudo isso. O quanto eles se sentiam ameaçados na repartição da herança. O dinheiro, a ganância. O dinheiro, a ganância. Estas eram as explicações. Mas eu acho que os convenci. Sim, eu os convenci. Quando depois das voltas dos funerais do Alceu, eu voltei para a mansão, única e tão somente para apanhar as minhas coisas. Fiz isso praticamente sozinha. Eles me observavam à distância. Não se dignaram numa despedida decente da minha pessoa. Mas eu fiz questão, sabe? Eu fiz questão de visitar cada cômodo daquela mansão. Eu fiz questão de visitar cada cômodo daquela casa. E em todos eles eu chorei. Afinal, quantas coisas eu vivi naquela casa, desde minha chegada aos 14 anos. E 14 anos depois, tão diferente eu estava, indo embora. Cheguei pura, em todos os sentidos, né? Pura, inocente, ingênua até. 14 anos depois, eu era outra. E graças a uma mulher espetacular, chamada Adele, Dona Adele, eu ia embora com uma profissão que ainda causara algum glamour. Naqueles anos ainda causava algum glamour, naquele fim de ano de 1971. Chorei, especialmente eu chorei quando eu entrei no compartimento dos fundos da casa, dos fundos da mansão. Nossa, foi aqui que eu cheguei para morar há 14 anos. Foi aqui que eu fiquei admirada da quantidade de espuma que fazia o tal de shampoo. Nossa, quantos momentos bons e ruins vividos aqui entre essas paredes. Quando pensei em me dirigir à rodoviária, seu Luiz, o chofer, ele me esperava para eu entrar no Aeroílis, o Aeroílis cinza, e ele me levaria até Minas Gerais, na cidade que agora viviam meus pais e irmãos. Na saída pela alameda da mansão, eu vi os 3 irmãos juntos. Eles estavam enfileirados, parece até que combinaram por ordem de nascimento. Primeiro o Alberto, no meio o Arlindo e por último o Ayrton, o caçula. Estavam os 3 sem as esposas. Achei que a raiva ainda prevalecesse. Mas quando me viram desocupar a casa sem quaisquer alardes, cobranças, sem quaisquer movimento brusco, eles
ficaram desarmados. Então o vidro da janela do Aero-Íris estava baixado do meu lado. E seu Luís, ao vê-los, parou de propósito o carro. Os três se aproximaram da minha janela para uma despedida. Estavam sem graça diante da minha atitude. Cada um ao seu modo e ao seu jeito. Tchau, Eva. Vai com Deus, Eva. Até outro dia, Eva. Vai com Deus. Obrigado. Obrigado saía tímido. Obrigado. Foi quando eu ouvi o Alberto, o mais velho. Na verdade, ele se fez o porta-voz dos outros. Foi melhor assim. Eu queria ouvir o Alberto. Eva, você vai assim, quer dizer, sem nada? Você vai assim? Eu entendi perfeitamente o que ele queria dizer. E por ter entendido, eu respondi: Alberto. Aproveito e me dirijo ao Alberto, a Lindo, a Ayrton. Vocês é que pensam que eu vou embora sem nada. Eu tô levando tanto que aprendi, tanto que vivi, tanto amor, especialmente o amor que eu recebi da senhora sua mãe, a dona Adélia. Ela fez de uma menina caipira uma professora, até uma profissão linda eu estou levando comigo, e isso ninguém poderá me tirar, ninguém poderá roubar de mim. Assim como estou levando o que eu aprendi e conheci com o pai de vocês, o Alceu. Completei uma volta ao mundo, passando por todos os continentes desse imenso planeta com ele e aprendendo com ele. E ainda mais, eu levo um pouco de amor de cada um de vocês, um pouco do amor que cada um de vocês me deu. E deixo muito também do que eu os amei por aqui. Então, você erra quando diz, Alberto, que eu não estou levando nada. Mas eu estou levando tanto. Eu acho que estou levando muito mais do que eu merecia. Muito mais. Muito mais do que eu merecia. Eu chorava e eles choravam também. Até seu Luís, o chofer, manteiga derretida, também chorava. Mais acenos e seu Luís acelerou o Aero-Íris. E 4 horas e meia, 4 horas e 40 minutos depois, estávamos na minha cidade mineira, não mais na roça, mas na cidade. A minha gente recebeu-me com alegria. Meu pai ainda bem de saúde, minha mãe idem, meus irmãos. E foi por lá, na minha cidade mineira, que eu comecei a exercer a minha profissão, professora. Com que orgulho, professora. Comecei no ano docente de 1972. Meses depois, fui procurada por um advogado que representava a família dos de Sá. O advogado precisava falar comigo para poder terminar a documentação. Afinal de contas, eu fazia parte do testamento de Dona Adélia e do senhor Alceu. Com o que eu recebi de doação, e aliás, totalmente espontânea, deu para equilibrar a minha vida do ponto de vista financeiro e de toda a minha família. Nós precisávamos de muito menos para termos esse equilíbrio. E assim, mais 12 anos se passaram. Eu tinha
40 anos agora. 40 anos. Quando na saída do colégio, onde eu ministrava parte de minhas aulas de história, homenagem a Dona Adélia, me transformei em professora de história. Fiz questão desta especialização, ainda mais depois que eu completei a minha volta ao mundo com Alceu. Me transformei numa boa professora de história. Era ano de 1983. E uma grande surpresa. Na minha saída do colégio, tinha um senhor esperando por mim. Quando eu coloquei os olhos no senhor, eu logo o reconheci. Não é possível. É você, Alberto. É você. Ele estava com quase 50 anos, 48 e alguns meses. Ainda muito bonito. E ele tinha ido à minha procura para me dizer que definitivamente não tínhamos mais tempo a perder, mais do que já tínhamos perdido. Gozado que Deus programou tudo para o tempo certo. Eu estava completamente livre aos 40 anos, depois até de ter passado por alguns namoros mineiros. Não havia mais nada a ser contado. Eu sabia tudo da vida do Alberto. Ele estava separado da Cristine e era pai de gêmeas. E eu? Bem, a minha história vocês já sabem de cor e salteado. E ele também. Resolvemos viver juntos em Recife. Foi o que eu posso chamar de uma vida feliz. Em Recife, eu assumi o meu posto como professora de história, num colégio muito tradicional de lá, enquanto ele exercia a sua função como diretor de um importante hospital de lá. Foi uma vida feliz, muito feliz. Mas o tempo brinca com a gente. O tempo passa. Hoje eu tenho 78 anos. Eu sei que alguém falará, da menina de 14 anos, nada resta. Não é bem assim. Eu acho que ainda há muito em mim daquela menina pura e inocente que saiu no Pontiac. Lembra? Do Pontiac, com o qual a Dona Adélia foi me buscar na fazenda. Ainda muita coisa resta daquela menina. Principalmente uma coisa que eu reconheço que eu tenho hoje: a força. Coragem eu não sei, eu acho que também, mas principalmente a força para enfrentar os problemas. A força que muitas vezes acaba trazendo consigo a própria coragem. É isso. Ou seria o contrário? É a coragem que traz a força? Não, eu deixo para que cada um discuta isso em casa. Mas eu tenho 78 anos. E para escrever tudo isso, escrevi com a minha própria cuca, minha própria mente, embora a minha neta, a Ive, tenha me auxiliado, especialmente com o computador. Aí que está a minha dificuldade, porque eu fui escrevendo tudo à mão, como professora que sou. Eu tenho mania do manuscrito. E ela foi jogando para mim, digitando aqui no computador. Sei que vocês estão curiosos e perguntando: Ive, dessa você não falou aqui na carta. Falou agora. Porque eu e o Alberto
Tivemos uma filha maravilhosa de nome Guilhermina. Uma filha linda. E foi a Guilhermina quem nos deu a Ive de presente. A neta mais especial que alguém poderia ter. Alberto, no ano de 2010, quando contava 74 anos, ainda novo, ainda jovem, acabou deixando essa vida. Acabou herdando da mãe, a dona Adele, o vício do cigarro. E tal qual o cigarro abreviou a vida dela, acabou por abreviar a vida dele também. Que sirva pelo menos de exemplo para vocês. Mas, se na minha modesta opinião a vida dele foi breve, breve não foi o amor que eu sempre senti por ele. Desde o primeiro dia que eu cheguei naquela casa. Desde o primeiro dia, em 1958, quando os meus olhos se encontraram com os olhos dele, que eu o amei. Passei por tantas. As investidas do Ayrton, o amor repentino do Arlindo, o pedido inusitado da dona Adele para que eu ficasse com o marido dela, pai dele. Tudo isso, todos esses acontecimentos eram para me colocar muito longe do Alberto, muito distante do Alberto. Depois a minha saída da mansão, bastante conturbada, porque no dia que eu saí meio que enxotada pelos olhos. Dá para entender? Você ser enxotada pelos olhos, eu me senti assim. Eu saí meio enxotada pelos olhos. Depois, a minha retomada de vida na cidade mineira. Namorados que eu tive por lá. Tanta coisa me levou para longe do Alberto. Tanta coisa. E ele se casou com uma mulher de origem francesa. Ele foi viver em Paris. Quando anunciara que viria de volta ao Brasil e me assumiria, eu não estava preparada para dizer para ele que sim, porque aquele não era o momento de fato. Aí ele volta para o Brasil, mas com ela, acaba tendo filhas gêmeas com ela, mas quis o destino que eles se separassem e que ele fosse atrás de mim. Naquele 1983, eu já com 40 e ele com quase 50. E dali para frente construímos mais um capítulo, o capítulo final da nossa história. O amor, quando é real, verdadeiro, olha, ele pode dar uma volta ao mundo. Eu dei uma volta ao mundo. Eu pisei em cada continente desse imenso planeta. Mas nem assim o amor se afugenta. O amor verdadeiro fica para sempre. Eu espero que vocês tenham gostado desta carta que eu escrevi à mão. Só que eu coloquei um alerta. Eu escrevi: duvido que o Paulinho Boa Pessoa vá apresentar a minha carta pelo tamanho dela. Ele vai me escrever uma outra, dizendo: escreva um livro. Quem sabe um dia, se ainda houver tempo. Comente, por favor. Não esqueça de curtir a história dando o seu joinha. Se inscreva aqui no canal. E como todo mundo diz, eu também vou entrar na onda e dizer: manda um valeu pro Paulinho Boa Pessoa. Ele bem o merece.